Amém. Temos trabalhado em uma breve série, o amor trinitário, e esta é a terceira. Projetamos quatro reflexões: o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito e o amor da Santíssima Trindade. Foi o projeto original, mas houve um hiato, porque a irmã Márcia, com a MCM, precisaram utilizar uma quarta-feira, então encurtamos ligeiramente esta série. Mas eu oro a Deus que as duas palavras que demos foram palavras de encorajamento aos irmãos. Os irmãos lembram? Começamos falando sobre o grande amor do Pai. Naquela ocasião, utilizamos um gancho, porque fica um tanto difícil escolher qual texto que você vai trabalhar. E naquela ocasião, abordamos o grande amor do Pai, utilizando uma passagem que me abençoou muito, que de alguma maneira me trouxe muita esperança, que foram as palavras um tanto obscuras, de difícil entendimento, de Jesus falando a Pedro, no qual ele diz: eu orei, Satanás quer te ceifar, Satanás quer te dar fim, quer te testar, mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Um tanto difícil de entender o que exatamente ele quer dizer, e nós mostramos que o que Jesus quer dizer com isso é que quando Pedro estivesse no fundo do poço, a oração era para que ele continuasse crendo que Deus ainda o amava. E a lição que nós podemos tirar para as nossas vidas é revolucionária. Peque você pela bilionésima vez, erre você ainda outra vez, você precisa crer que Deus continua te amando. As implicações e os desdobramentos desse pensamento são preciosos. Se você, como eu, tem luta com alguns pecados crônicos, com alguns pecados que por vezes são difíceis de serem vencidos, e aí você está com vergonha do Senhor, não é possível, ainda outra vez, mas aí você ouve as palavras de amor do Pai: eu orei para que a tua fé não desfaleça. Isso aqui quer dizer, a tua fé, tu precisas crer que Deus ainda te ama. Volta de novo. Essa foi a reflexão que tivemos em cima do grande amor do Pai. Aí em seguida falamos sobre o grande amor do Filho. De novo, o que atacar, o que utilizar como gancho para falar sobre o amor do Filho. Achei que a maior prova de amor é alguém dar-se a si mesmo. Falamos aqui que uma grande prova de amor, por exemplo, seria você dar um órgão para alguém. É uma prova de amor tremenda, é muito mais valioso do que dar dinheiro. Por exemplo, você dá um rim, ou você dá um pedaço, uma pessoa que está precisando de ser transplantada, um filho, uma pessoa que você ama muito, e você tem que amar muito para você fazer isso, principalmente se houver consequências para a sua saúde a longo prazo. Então você arrancar um pedaço seu e entregar para aquela pessoa, uma prova de amor gigantesca. Mas Jesus diz que há uma prova de amor ainda maior, palavras do próprio Jesus: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida. Então Jesus nos mostrou amor. O amor do Filho é mostrado para mim e para você, que ele deu. O que ele podia dar além da sua própria vida? Isso nos mostrou o quanto Jesus nos ama, o quanto o Filho nos ama. E hoje encerramos este ciclo, esta série, com uma breve reflexão em cima do grande amor do Espírito. O grande amor do Espírito. Quantos têm a sagrada palavra, a santa, a inerrante palavra do Deus vivo? Ótimo.
palavra sagrada do Senhor, o único livro escrito pelo Deus vivo. O resto tudo é religião, o resto tudo é religião. O resto aqui é a palavra de Deus, amém? É isso que essa igreja crê. Tiago, carta de Tiago, 4º capítulo, o gancho é o versículo 5. Tiago 4:5, diz assim, metade, parte B: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. É com ciúme que anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor. Meu povo de Deus concordando diz. Interessante o ciúme aí, né? O que exatamente seria ciúme? Salta aos olhos imediatamente. Como distinguir elementos que são tão próximos como ciúme, cobiça, inveja, que são elementos que tendem a se sobrepor de alguma forma? O ciúme é utilizado aqui em favor do Espírito Santo. Então eu penso que para clarear o terreno, mister se faz que a gente tente definir termos, começando pela inveja, que é obviamente algo pecaminoso. A inveja levou Caim a cometer o primeiro assassinato, enquanto que no verdadeiro amor, alguém se alegra com o sucesso de outrem. Na inveja, se sofre pelo sucesso de outrem. É o direto oposto. A Bíblia condena a inveja. Eu estou falando sobre a inveja porque é uma proximidade de alguma maneira, não é a mesma coisa, mas há uma rede de famílias aí entre esses conceitos. Mas a Bíblia condena abertamente a inveja. Em Gálatas 5:26, por exemplo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:26. Não desejando ou se doendo quando o outro tem sucesso. Isso é inveja. Segundo lugar, a cobiça. O que é isso? A cobiça tem a ver com querer aquilo que você não tem. É interessante, eu não coloquei essas 3 sentenças, mas eu acho que vale a pena. Se a gente fosse falar sobre essa família de sentimentos, a cobiça é querer aquilo que você não tem. O ciúme é querer manter o que você tem. E a inveja é querer que o outro não tenha. Interessante, são 3 conceitos um tanto próximos. Eu vou dizer de novo para o nosso benefício, aqueles que gostam de anotar. A cobiça é querer aquilo que você não tem. Isso é cobiça. O ciúme é querer manter o que você tem. E a inveja é querer que o outro não tenha o que quer que seja. Aí estão os 3 conceitos. A cobiça é utilizada como o pino que pendura os 10 mandamentos, o pináculo, o clímax dos 10 mandamentos. É o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, os servos e as servas do teu próximo, nem coisa alguma que lhe pertence. É desejar ter o que o outro tem. Paulo diz que se não fosse pela cobiça, ele seria perfeito. Paulo diz que a cobiça foi o único pecado que ele não conseguiu vencer. Romanos 7:7. Romanos 7:7.
Pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é o que nos interessa de fato, o ciúme. O ciúme pode se manifestar de uma maneira errada, mas pode se manifestar de uma forma correta também. Como já vimos, o ciúme é querer manter aquilo que você tem. Quando, por exemplo, um namorado, isso aqui é um exemplo aleatório, vou dar dois exemplos, duas suposições, para falar sobre quando o ciúme seria correto e quando o ciúme seria errado. Ciúme errado, por exemplo, é quando, digamos, um namorado suspeita que outro rapaz está interessado em sua namorada e ele reage de forma a restringir as ações e atitudes da sua namorada de forma descabida e até doentia. Isso é um exemplo de um ciúme que às vezes a gente até usa o termo doentio. Este rapaz ou essa moça tem um ciúme doentio. É quando aquilo que ele ou ela deseja manter é vigiado de uma maneira exacerbada e doentia. Por outro lado, e aqui o ciúme falado positivamente, quando uma esposa, por exemplo, nota que uma outra mulher está tentando se aproximar do seu marido de forma indevida, seja através de olhares, ações, etc., a esposa tem o direito e até o dever de alertar o esposo das suas suspeitas. Neste caso, o ciúme é correto. Por sinal, existe uma outra palavra na língua portuguesa que é bem adequada a ser utilizado se nós fôssemos substituir a palavra ciúme, que é a palavra zelo. Afinal, o casamento é um compromisso de fidelidade exclusiva e a mulher sedutora pode representar uma ameaça a essa exclusividade estabelecida na aliança matrimonial. É interessante notar que a Sociedade Bíblica Britânica, é uma versão da Bíblia, traduz Tiago 4:5, o versículo que nós lemos, utilizando a palavra zelo. Eles traduzem assim: acaso julgais que é em vão que a Escritura diz, com zelos anela por nós o Espírito que ele fez habitar em nós? Então, ela traduz utilizando esta outra expressão, que eu penso que até ilustra melhor, porque geralmente a gente associa o ciúme como um erro, ou um sentimento inadequado. Uma excelente maneira de se ilustrar um ciúme positivo, um bom ciúme, é o caso do ciúme de Jesus pelo templo em Jerusalém. Está aqui uma maneira de você ilustrar bem este sentimento que nós tendemos a ter reservas com relação a ele. Esta ocasião, no qual Jesus teve ciúme ou zelo pelo templo, é o único momento que Jesus age violentamente, pelo menos no meu conhecimento. Se vocês conhecem um outro momento, eu até agradeceria, que eu estava buscando na minha mente uma outra ocasião, mas até onde eu saiba, até onde a minha memória me serve, esta ocasião do ciúme de Jesus para com o templo é o único ponto na caminhada do mestre que ele age de forma dura e até violenta. João 2, 14 a 17. João 2, 14 a 17. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então, veja, ele não comprou, ele fez um chicote de cordas
e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram do que estava escrito, abre aspas, o zelo da tua casa me consumirá, o ciúme da tua casa me possuirá. Note bem que a reação de Jesus diante do adultério espiritual e da mercantilização do templo faz com que ele haja de uma forma bem dura, Aquele local, aquele templo, era possessão, era propriedade do pai, e era consequentemente propriedade do filho também, porque Jesus disse: tudo que o pai tem é meu. Isso aqui não está no meu programa, mas que asserção, eu estava pensando nisso outra vez, que ousadia do Senhor Jesus. Jesus diz: tudo, o buraco negro, a montanha, as estrelas, os planetas, o raio que o parta, tudo que o pai tem é meu. É muita ousadia, não é não? Tudo que você contempla, Jesus diz, é minha propriedade. Então, o templo era de Jesus, obviamente. Aquela propriedade deveria ser utilizada para se buscar a glória de Deus, mas estava sendo utilizada para se ganhar dinheiro. O sentimento ardoroso, intenso, forte e violento de Jesus ilustra o ciúme do Espírito Santo por nós. Exatamente o que você ouviu. O sentimento de ardor, o sentimento forte que Jesus sentiu pelo templo físico, ilustra o ciúme que o Espírito Santo tem pelas pessoas que são regeneradas. O ciúme do Espírito Santo por nós é legítimo, como nós lemos aqui em Tiago 4:5, porque nós somos propriedade de Deus, fomos comprados com o sangue de Cristo, a fim de glorificar a Jesus. Há vários textos que nos ensinam isso. Por exemplo, 1 Coríntios 6, 18-20, acaso, diz Paulo, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, vocês foram comprados, vocês são propriedade de Deus. Uma visão equivocada do novo nascimento pode produzir em nós atitudes que são totalmente erradas. Muitas vezes podemos nos perguntar: por que razão isso ou aquilo está acontecendo comigo? Nós nos vemos em um determinado aperto, de repente nós nos encontramos dentro de uma determinada dificuldade, uma crise, uma luta. Nós corremos sempre o risco de nos perguntar: por que motivo Deus permite que tal coisa aconteça comigo? Perguntas como esta demonstram o desconhecimento do nosso verdadeiro status. Um servo no primeiro século era comprado no mercado de escravos e não tinha direito nenhum. Um servo no primeiro século, quando o Novo Testamento foi escrito, não tinha direito nenhum. Um servo no primeiro século não poderia dizer para o seu patrão: ei, por que tu estás me tratando desse jeito? Ei, por que tu estás me mandando fazer isso? Epá, por que essa situação? O patrão ia dizer para ele: ei, alô, acorda, fostes comprado, tu és meu, acorda aqui um pouco. Tu não tens direito sobre a tua vida. Nós fomos comprados. Você, se é que de fato você é regenerado,
você foi comprada no mercado, você é propriedade do Senhor. Quando isso não está muito claro nas nossas mentes, nós podemos infringir numa série de posturas que são equivocadas. Nós nos vemos, repito, em um determinado aperto, numa determinada situação, uma notícia terrível nos acomete, e aí a gente se pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permite isso? Alô, tu és servo, tu és doulos, tu és um escravo. Tu não tens que perguntar, tu tens que glorificar. Tu és propriedade, comprado por alto preço. Pedro diz que nós somos propriedade, comprado por alto preço. Em 1 Pedro 1, 18 a 19, vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, como ouro e prata, como dinheiro, que vocês foram comprados da maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida, mas pelo precioso sangue de Cristo. Note, por outro lado, o altíssimo preço que Deus se dispôs a pagar por nós. Isso evidencia que, embora a gente seja escravo, servo, Deus nos ama. Deus te ama. Deus te ama muito. Em Atos 20, 28, diz que o Senhor nos comprou com seu próprio sangue. Paulo repete esse conceito em outros textos, por exemplo, em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Observe que, da mesma maneira que Jesus teve intenso ciúme do templo em Jerusalém, assim também, como dissemos, o Espírito Santo tem ciúme dos nossos corpos, pois somos templos divinos, como lemos em 2 Coríntios 6,16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Vós sois templo do Deus vivo, como disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Vale deixar claro que Deus não tem ciúme de pessoas não regeneradas, embora as ame. Deus ama o mundo inteiro, mas Ele não tem ciúme de pessoas que não foram regeneradas. Muitas das vezes, e por causa disso Ele não as corrige, muitas vezes, porque às vezes nós contemplamos que o ímpio está vivendo uma vida sem grandes tormentos. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e às vezes vemos o ímpio com muita saúde, notamos o ímpio ganhando muito dinheiro, tendo filhos bonitos. Eu me lembro, quando eu estava lá na Escócia, que havia umas 2 ou 3 mães, que há muitos anos, estavam tentando ter filhos, uma luta, tratamento e tal, e muita frustração, porque não conseguia engravidar, e realmente lutando para conseguir. E aí a Madonna ficou grávida, a Madonna, aquela cantora pop. Isso, de repente, nos faz pensar, poxa, que coisa mais estranha, uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, uma escrava do Senhor, que ama Jesus, está tentando ter um neném para criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor, e aqui uma pessoa duvidável, para colocar de uma maneira bem gentil, eu poderia usar um outro termo, mas não quero escandalizar a igreja, mas uma pessoa que, digamos, não tem as melhores credenciais para ser uma mãe, muito menos para ser um exemplo, e está aqui grávida. Por que isso acontece? Isso nos remete ao melancólico Asaf. Asaf, no Salmo 73, fala de situações assim. Lemos suas palavras de perturbação no Salmo que eu citei, 73, onde ele contempla a vida aparentemente maravilhosa do ímpio e fica perplexo e confuso.
Diz ele no Salmo 73, a partir do versículo 2. Vale a pena você acompanhar esta reflexão. Salmo 73. Quanto a mim, diz Asaf, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade do ímpio. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Do seu íntimo, falando ele sobre o ímpio, o homem hostil a Deus, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com mais intenções. Salta para o 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. Aí ele fala sobre si mesmo: certamente me foi inútil me manter puro, lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículo 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil compreender. Como entender isso? Todas as manhãs sou castigado. Versículo 13. 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil, até que entrei no templo de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, diz Asaf. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e arrogante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, ele busca alento no seio do Pai. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho eu nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, o ímpio, sem dúvida perecerão. Tu destróis a todos os infiéis. Para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano o meu refúgio. Por vezes, o ímpio passa a vida treinando nesta existência para ocupar a sua posição no inferno, enquanto o santo está treinando para ocupar sua tarefa no céu. Por isso que nós somos disciplinados. Muitas vezes somos duramente disciplinados. E o ímpio, você olha, cadê a disciplina desse camarada? Me veio na mente, quando considerava esta situação, um homem muito rico, e que uma vez disse aqui na Paradísio, diante de mim, diante de outros: com a minha mente eu sirvo ao Senhor, com meu corpo eu sirvo a Satanás. Ele disse diante de nós, não estava brincando. E eu tenho visto a prosperidade desse homem já aí há 30 anos. Aparentemente está tudo bem, cada vez mais próspero, cada vez mais rico. Tem havido algumas tragédias na vida dele, mas que ele mesmo cometeu. Pega o revólver e faz algumas coisas um tanto drásticas, mas no geral, sempre que vejo com muita saúde, muito bem. Então a gente fica se perguntando como é isso, como fazia sentido de uma situação tão difícil como diz Asaf.
quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, diz o salmista. Mas nós devemos lembrar sempre que muitas vezes o ímpio está treinando para desenvolver o papel que ele terá no inferno, enquanto que o santo está treinando para desenvolver o papel que ele terá no céu. Por isso que a disciplina em cima do santo, por vezes é dura e difícil. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós somos disciplinados? Sem disciplina ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Lemos que o Pai nos disciplina, em Hebreus 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem te magoes com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele que aceita como um filho. Você é uma filha de Deus? Você é um filho de Deus? Você está debaixo da disciplina do Senhor. Vem com um pacote. O melhor é que a disciplina é para o nosso bem. A disciplina não é para o nosso mal. A disciplina é para nos fazer parecidos com Jesus. Se vocês são como eu acredito que todos vocês são. A gente se aproxima muito de Deus quando a coisa aperta. É ou não é? Eita! Quando a coisa aperta, é rápido que a oração aumenta. Quando a gente está debaixo do fogo, é rápido que a gente corre para a igreja. É parte da disciplina do Senhor. Se vocês não são disciplinados, diz a palavra, então vocês são filhos ilegítimos. Como já dissemos, o ciúme amoroso do Espírito Santo pelo crente é porque o crente é o templo do Espírito Santo. Assim como Jesus reagiu com violência, assim o Espírito Santo arde em ciúmes por nós, por você. É interessante que este ciúme amoroso é forte, é duro. A NVI traduz o nosso texto, Tiago 4:5, com forte ciúme no plural. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? É bem interessante pensar que o Espírito Santo é ciumento, é zeloso. Há em Cantares uma pérola que talvez você nunca marcou. Cantares ou Cântico dos Cânticos 8:6. Temos ali uma belíssima imagem do profundo amor e desejo de Deus por sermos exclusivamente deles. Cântico dos Cânticos 8:6. Coloque-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível como a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Que imagem linda! É uma imagem dupla, tanto a imagem de ciúme humano do amado para com a amada, porque o cantar está cheio disso, e deve ser lido literalmente, mas também com traços óbvios do amor de Deus por nós, do carinho, do apego e do ciúme, como nós vemos aqui em Cantares 8:6. Este amor apaixonado e ciumento que nos atrai para si, que nos disciplina, que nos revela que de fato somos filhos e não apenas criaturas de Deus, é visto mais uma vez e por último em Gálatas 4:6-7. Abba, papai, diz o Espírito. Abba, pai. Você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, herdeiro. O ciúme
eu termino, é querer manter aquilo que você tem. O Espírito deseja que sejamos somente dele, só dele e mais ninguém. Daí ele tem ciúme de nós. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Ou vocês acham que é sem razão, diz Tiago, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Deus te ama, querido. Deus te ama profundamente. Deus, como Pai, está sempre aberto para te receber, independente, como vimos no grande amor do Pai, independente da tua milésima falta, do teu milésimo pecado, volta para o Pai. Não deixa o inimigo te enganar que não dá mais. Não deixa. Volta para o Pai. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Esse é o Pai. O Filho mostrou o grande amor dele por ti, dando o seu corpo, dando a sua vida por ti. E o Espírito Santo tem ciúmes, fortes ciúmes de você. Que grande amor, que grande amor. Mas pastor Raik, tanta coisa ruim tem acontecido comigo, é para o teu bem, é para o teu bem. Tudo coopera para o nosso bem. Eu tenho meditado muito nisso. Fui dar uma volta a pé ali, outro dia à tarde, eu vinha pensando nisso. Como que aqueles que quiseram me prejudicar, redundou tudo para o meu bem. Aleluia, aleluia. Eu estava meditando nisso. Quiseram me prejudicar, e aí vira, mexe, puxa, encolhe, vai em cima, vai embaixo, acaba que redundou tudo só para o meu benefício. E assim é que o Senhor age conosco. A gente vai passando pela prova, glorificando, e o Senhor vai tomando conta. Só não pode murmurar, amém? Só não pode reclamar.